Quero que você vá abrindo a sua Bíblia Sagrada em Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17. Êxodo capítulo 13, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 13, versículo 17. Eu quero pregar para você uma pergunta que de vez em quando vem no nosso interior, até no nosso subconsciente. De vez em quando uma pergunta que vem dentro da gente: por que está demorando tanto? Por que, Deus? A gente não chega a falar a Deus, mas vem aquela coisa: Deus, por que, Senhor? Por que eu estou, parece, patinando, ou eu estou meio amarrado, o negócio não está indo para frente, não está indo avante, parece que eu estou rodeando e não saio do lugar. E de vez em quando a gente repreende também, está amarrado, em nome de Jesus, e muitas vezes por detrás de tudo isso está o próprio Deus. E eu queria te provar isso na Bíblia Sagrada, que o caminho de Deus é diferente dos nossos caminhos. Olha só o que diz: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. E agora o Guilherme vai sublinhar para nós que estava mais perto. Deus não tem esse feitio. Eu conhecendo Deus, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra do Senhor, eu observo que Deus não leva as pessoas pelo caminho mais perto. Ele leva pelo caminho que você vai ter estrutura para vencer aquilo. Ele leva você pelo caminho que você vai, vamos assim dizer, vamos usar a palavra correta, é um caminho que vai estruturar você, para você depois, lá na frente, assumir algo que Ele tem para você. Por que Ele não levou o povo de Israel, que geograficamente era muito mais perto, sair do Egito aqui e já entrar em Canaã? Por que levou mais tempo? Por que demorou? E eu vou explicar para você. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então você vê que o povo não estava ainda preparado, eles não tinham estrutura de enxergar o inimigo e combater o inimigo. E Deus conhece isso. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada no Salmo 103, no versículo, deixa marcado aqui que eu vou voltar para cá. Salmo 103, versículo 13 e o 14. Salmo 103, 13 e 14. A Bíblia diz assim, ó: como um pai que se compadece dos seus filhos. Aqui está falando de conhecimento, né? O pai conhece o filho que tem, né? Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, daqueles que respeitam a palavra de Deus. E olha que vem agora: pois Ele conhece a nossa estrutura. Exatamente. Deus conhece a capacidade estrutural que qualquer um de nós temos aqui dentro. Ele sabe se você vai ser uma pessoa que você vai olhar para a situação e vai até, recuar. Porque era isso que Deus não queria. Deus não queria que o povo de Israel saísse do Egito e já olhasse para o inimigo, ficasse com medo e voltasse. Não era um povo preparado para a guerra. Eles eram pessoas que faziam o que? Eles faziam pirâmide. Eles faziam esfinges no Egito. Eles eram pessoas que eles eram trabalhadores braçais. E outra, eles não estavam preparados, não só eles iriam fugir, como se eles fossem tentar enfrentar, eles iriam morrer. E Deus disse: não, eu vou fazer agora outra coisa com eles. Volta lá então, pessoal, por gentileza. Êxodo 13, versículo 17, nós já lemos que Deus não leva a gente pelo caminho mais rápido, não leva a gente pelo caminho mais perto, Ele vai levar a gente pelo caminho que diz no versículo 18. Mas Deus fez, e aí que vem a pergunta que eu vou responder para você hoje. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto. Então alguns desertos que nós estamos passando é para criar mais estrutura, é para criar mais conhecimento de Deus. Porque nesse deserto que eles vão ficar 40 anos, eles vão ter experiências com Deus das mais fortes. Inclusive a Bíblia diz no versículo 18 mesmo: mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto. Agora lê ali o que diz aqui, ó: perto do mar vermelho. Quem lembra, me refresca a memória aí, o que aconteceu com o mar vermelho? Se abriu, parabéns. Ou seja, uma das maiores manifestações de Deus da Bíblia Sagrada aconteceu com esse povo no deserto. Para quê? Para que eles tivessem estrutura, para que eles tivessem, na verdade, experiências com Deus. Quando eles precisavam de alimento, o que acontecia? Deus mandava o alimento do céu, mandava o maná. Um dia eles começaram a reclamar que eles não tinham, eles estavam cansados de comer aquele maná, que era uma espécie de pão. Deus mandou codornizes, que são como se fosse uma galinha menor. E eles comeram tanto que chegou a sair pelo
nariz. Se você for observar na Bíblia Sagrada, se eles tinham sede, a água saía da onde? Da rocha. Você observar, durante o dia ia uma coluna de nuvem na cabeça deles, e durante a noite uma coluna de fogo. Eu estava vendo no deserto do Saara, durante o dia vai a 60 graus, e até um pouco mais, e na madrugada vai a menos 20. Menos 20 abaixo de zero. Você já parou para pensar um negócio? Não tem quem sobreviva. Então Deus estava levando eles para o deserto, não para matar eles. Deus estava levando eles pelo caminho mais longo, pelo deserto, para eles terem essas experiências, para eles saberem quem é Deus, para eles conhecerem. Então era um deserto, como eu costumo dizer, era um deserto supervisionado. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 7, olha o que fala, Atos 2, 7. Eu falei Atos, me perdoe que eu estou no último culto. Deuteronômio 2, 7. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. E agora vem. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Então Deus colocou eles no deserto, mas Deus estava junto. Eu repito, é um deserto supervisionado. Deus sabe o que a pessoa está passando. Então eles ficaram lá rodeando, mas Deus estava junto. Deus estava junto com eles. A Bíblia chega a dizer que a roupa deles cresceu no corpo, sapato cresceu. Eles não fizeram, nenhuma roupa no deserto. Eles não confeccionaram roupas, não, a roupa crescia. Porque tem gente que entrou, vamos dizer assim, com 1 ano de idade no deserto, e a pessoa estava com 40 depois. Você imaginou? A mesma roupa que o bebezinho entrou com 1 ano de idade, quando estava com 40 anos, aquela roupa cresceu, irmão. Então Deus estava com eles. Tudo isso para quê? Para que eles amadurecessem. Você sabe que a gente vê um jargão muito grande no meio do grupo evangélico? Você vê isso em internet, você vê isso até em canções, que Deus não demora, Deus capricha. Já escutou essa frase? Acho que você já escutou alguém falando, não, Deus não está demorando, Ele está caprichando. Na verdade, Deus não está caprichando. Deus está esperando você crescer. Deus está aguardando com que você tenha mais estrutura. Ele quer dar coisas maiores. Ele quer dar para mim em Canaã. Ele quer que eu entre em Canaã. Mas pensa comigo. Quem lembra na Bíblia Sagrada, em Números, no capítulo 13, não precisa você ir para lá, eu só vou comentar. Fica tranquilo que eu só vou comentar. Senão a gente vai se perder aqui, eu não quero me perder. Mas lembra, os espias foram espiar a terra de Canaã, que era a terra prometida. Porque era uma terra prometida por Deus, era a terra da promessa. Eles foram espiar, e a terra diz que manava leite e mel. Eles trouxeram fruta lá, por exemplo, uva. Trouxeram, vamos dizer, romã, figo. Trouxeram um monte de coisa. Só que eles vieram reclamando, o que tinha lá? Fala para mim o que tinha lá. Homem de grande estatura. Tinha os jebuseus, os cananeus e os fariseus. Ou seja, eles não podiam chegar lá despreparados. Eles tinham que chegar lá, no mínimo, sabendo que Deus é poderoso. Então Deus, Ele quer dar Canaã para mim. Só que ele vê que eu e você, a gente não está preparado ainda para Canaã. A gente não tem ainda aquela estrutura, aquela capacidade de assumir. E até porque, para assumir Canaã, eles teriam que batalhar. Eles teriam que entrar na guerra. Aí você começa a meditar na Bíblia Sagrada e você observa, por exemplo, o Josué. O Josué e o Caleb, que foram os dois únicos que, eles foram machos, né? Vamos falar assim a palavra, né? Eles foram machos, foram aqueles homens que disseram, não, Deus vai ser com a gente e tal, papapá. O que acontece? Agora o Caleb está com 85 anos. E o Caleb com 85 anos, quando o Josué começa a dividir Canaã, o Caleb fala assim, Josué, me dá a parte que cabe a mim, a terra prometida aí, porque eu vou lá, vou tirar esses gigantes de cima da minha terra. Eu vou lá combater e tal. Mas por que o Caleb estava tão convicto que ele ia vencer os gigantes, e ele ia vencer os jebuseus, os cananeus e os fariseus? Para e pensa, irmão. O cara presenciou, o Caleb, com 85 anos, ele presenciou o Moisés lançando 10 pragas no Egito, lá no faraó, e saindo o povo de Israel. Depois ele viu o mar vermelho se abrindo. Depois você observa que ele vê a água saindo da rocha, o maná descendo do céu, as codornizes que vinham do céu, a roupa dele cresceu no corpo, a coluna de fogo e de nuvem, aquele negócio todo. Meu irmão, esse homem era um homem que ele passou por todas as etapas. Ele foi um homem que passou por todos os processos. E principalmente, grita comigo em voz alta, não murmurou.
isso é o mais importante. Então Deus viu que ele estava como, pessoal? Preparado. Agora o Caleb tinha estrutura, e o Caleb foi lá e acabou com os gigantes, com 85 anos. Então Deus, ele faz isso com a gente. Ele permite com que eu e você, nós venhamos passar um pouco, vamos dizer assim, um pouco não, um maior tempo no deserto, para que eu e você, nós venhamos ser abençoados. Ele quer que esse deserto, um dia, ele venha a ser somente uma lembrança daquilo que você passou. Deuteronômio capítulo 8, vamos abrindo agora. O versículo agora que eu quero é o 2. Deuteronômio 8, 2. Olha só o que Deus ele quer com os desertos que nós rodeamos e não saímos. Patinou, trancou, emperrou, não vai para frente. Por que não vai? Por causa disso aqui, ó. E te lembrarás. Você sabe que uma pessoa que ela vai se lembrar de alguma coisa é uma pessoa que ela está viva, ela permaneceu viva. Então eu já aprendo que o deserto não é para me matar, porque se Deus está falando que um dia eu vou me lembrar, então eu não vou morrer, né? Uma coisa quase que óbvia, né? Então te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então o deserto é isso, é para você se apegar mais à Bíblia, é você se apegar mais à palavra e não murmurar. Eu não sei se você recorda, mas o próprio Senhor Jesus precisou passar por isso. O que, pastor? Se eu não me engano, e você também sabe disso, Jesus ficou quantos dias no deserto? 40 dias e 40 noites. Você vê Jesus murmurando? Não, você vê Jesus mostrando o que estava no coração dele, guardando os mandamentos. O diabo atacava Jesus, Jesus recitava um mandamento. O diabo atacava Jesus, Jesus recitava outro mandamento. A Bíblia diz que acabou esses 40 dias e 40 noites no deserto, os anjos vieram e serviram Jesus. Mas por que Jesus foi preparado também com o deserto? Porque lá na frente ele teria a cruz. Ele teria que enfrentar a cruz para salvar a gente. E Jesus também tinha que ser preparado no fogo. Jesus também tinha que ser preparado no deserto. E assim como eu e você, a gente tem que ser preparado para certas coisas. Tem coisas lá na frente que eu e você nós vamos enfrentar, que se nós formos bebês, se nós formos crianças espirituais, nós vamos voltar atrás. Deus não queria que o povo de Israel voltasse atrás. Pastor, mas teve um monte de gente que Deus matou eles no deserto. Não, Deus não matou. Na verdade foram eles que murmuraram, porque o deserto não era para matar, o deserto era para um dia eles se lembrarem. É como se fosse uma coisa que você, por exemplo, estou vendo minha esposa aqui na minha frente, tem uma coisa que eu não esqueço da minha vida, é do meu casamento, uma coisa que marcou meu casamento. Por que, pastor, foi um deserto? Não foi um deserto, mas eu digo, tem coisa na nossa vida que marca. Então Deus quer deixar uma coisa para mim, para você, que um dia a gente vá lembrar, e isso se chama experiência. Então surgiu qualquer dificuldade na sua vida, você lembra, não, peraí, e te lembrarás pelo caminho qual o Senhor teu Deus te guiou. Deus foi comigo uma, Deus foi comigo duas, Deus foi comigo três. Quantas vezes Deus foi comigo? Eu não tenho medo. Eu vou profetizar um negócio sobre a tua vida agora. Quer que eu profetize? Vai chegar um período na sua vida que você não vai ter mais medo de nada, pela comunhão que você tem com Deus. Vai ter um período que você não vai ter mais medo de nada, você não vai mais se assustar. Vai surgir a situação, você vai até dar risada. Isso aí, eu já passei tantas com Deus, eu já conheço tão bem Deus, que isso aí já não me assusta. Então te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no teu coração, se você ia ficar pegado aos mandamentos ou não. Aí, pula direto para o 16, versículo 16, isso, que no deserto te sustentou. Então, viu só, no deserto ele faz o quê? Ele pega, ele não, vamos assim dizer, no deserto ele não te tira dele, mas te sustenta. Isso é bonito, né? Ele não te tira, mas ele o que, pessoal? Sustenta. E te sustentou com um maná que tu não conhece, teus pais não conheceram. Para quê? Vamos comigo? Para te humilhar, para te provar. E agora é lindo, lindo, lindo que eu vou falar. E para no teu fim te fazer. Em outras palavras, o que você está passando hoje não é o teu fim. É um deserto que você está rodeando, não está saindo, mas não é o teu fim. Porque no final, no teu fim te fazer bem. Ou seja, você vai chegar em Canaã, você não vai ter mais medo de gigante. Você vai chegar em Canaã, você não vai ter medo de Jebuseu, Cananeu, Ferizeu. Porque agora você conhece Deus, agora você sabe quem é Deus. Então os desertos são para que nós venhamos amadurecer. Pastor Michael, quanto tempo que eu vou ficar nesse deserto? Gálatas capítulo 4 eu preguei domingo.
Gálatas 4, versículo 1 e 2. Vou usar um pouquinho do que eu preguei domingo. Pastor, parece a mesma mensagem, só que de outra maneira. É, quase. Eu acho que é o que Deus está querendo falar essa semana com você. Tem coisa grande chegando aí. Mas você tem que ter estrutura, hein? Se não tiver estrutura, você vai se lascar. Sério, eu tô falando sério. Coloca uma coisa muito pesada em cima de uma coisa que não tem capacidade. Quebra, estoura, não acabou. Isso aqui eu preguei domingo. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, ou seja, ele é criança, ele é pequeno, em nada difere do servo, do escravo. Por quê? Porque ele não consegue desfrutar de nada. Por mais que eu sou filho de um rei, eu moro num palácio, mas enquanto eu sou bebê ou eu sou criança, não vai mudar nada. Eu sou como se fosse um escravo. Por quê? Agora vem o que eu vou pregar, eu estou pregando hoje. Vamos lá. Mas está debaixo de tutores e curadores, babá. Tutor e curador é uma babá que fica cuidando. Mas está debaixo de curadores, e agora vem o que eu estou pregando. Pastor, quando que eu vou sair do deserto? Até o tempo determinado pelo... Então Deus não está caprichando, você que tem que caprichar. Você vai ficar aí até você melhorar. Não Deus que está caprichando. Você tira esse jargão crente. Deus está caprichando, Deus não está caprichando não. Na hora que Deus vê que você já tem estrutura, Ele vai tirar você disso aí, até o tempo determinado pelo Pai. E Ele vai deixando ali. Está compreendendo o que eu estou falando ou não? Então você vai chegar um dia na sua vida, Isaías capítulo 38 agora, que até sobre um pouquinho sobre a campanha que eu vou pregar agora nesse próximo sexta-feira. Isaías 38 agora, eu quero que você abra lá no versículo 17. Quem lembra da doença de Ezequias, lembra? Que ele ficou doente numa chaga mortal e tal, aquele negócio. Aí ele usou a pasta de figo e foi curado. Mas olha só o que ele tirou de conclusão da enfermidade que ele teve. Olha a conclusão que ele teve. Você lê comigo, vamos. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Vamos ler de novo, só isso aqui está ótimo. Eis que para minha paz eu estive em grande... Para você ter paz um dia, você vai ter que passar pela amargura. Para um dia você entrar em Canaã, tem o deserto antes. Para um dia os anjos virem te servirem, tem o deserto antes. Quem lembra do José na Bíblia Sagrada, que eu também falei dele domingo? Lembra do José? O José, irmão, é a coisa mais interessante. Eu vi isso aqui registrado na Bíblia, eu fiquei até assustado. Por que o senhor fica assustado? Abra agora, pessoal, em Gênesis 37. 37 não, desculpa, Gênesis 39. Gênesis 39, o versículo é o 2. Acharam? Gênesis 39, 2. Já deixa preparado também aí na sua Bíblia o versículo 21 e o versículo 23. Então Gênesis 39, o versículo qual que é? O 2, o 21 e o 23. Deixa eu ver se tem outro aqui também. Só isso aí está ótimo. Você sabe todo o processo, as etapas que o José passou, né? Você sabe, né? Desde apanhar dos irmãos, ser jogado na cova, ser vendido. Ele chega como escravo lá no Egito. Aí lá como escravo, ele é injustamente ele vai parar na prisão. Aí depois que ele parou na prisão, ele ficou esquecido lá pelo copeiro e pelo padeiro. Ele ficou esquecido mais um tempo. E só depois ele se torna governador. Isso se passaram 13 anos, vamos dizer, de deserto, de dificuldade, de injustiça. Ele passou um bom tempo nisso. Mas o que me chama a atenção, que é gritante, é isso aqui, ó. Olha só. E o Senhor estava com quem? Vai para o versículo 21. E o Senhor, porém, estava... Vai para o 23 agora. É o 23, né? É. E o carcereiro mor não teve cuidado nenhuma, não a mão dele, pode continuar. Porquanto o Senhor estava... Ou seja, todo José, o José ia passando por cada dificuldade e Deus estava com ele. Deus não livrava ele. Deus deixava ele sofrer. Sofrer. Deus deixava sofrer. Mas para que, pastor, que deixava sofrer? Para que um dia ele se encontrasse com os irmãos e ele não matasse os irmãos. Mas o dia que ele fosse se encontrar com os irmãos, ele perdoasse e salvasse toda a casa do pai dele. Então ele foi precisando ter estrutura, ele foi precisando crescer. Então Deus não tirava ele daquela situação, mas estava com ele.
Vamos dizer que você seja um pai muito querido, um pai e uma mãe querido. Você imagina uma pessoa querida que você é. Você ama seu filho, mas você ama assim com a tua vida. E você daqui a pouco você diz: eu nunca vou deixar meu filho caminhar. Eu vou carregar meu filho para cima, para cima, para cima, para baixo no colo. Você está fazendo uma coisa boa para ele? Não, você vai deixar como essa criança? Atrofiada. Um dia o seu filho vai querer correr e ele não vai conseguir correr. Por que ele não vai conseguir correr? Porque você segura ele no colo. Então o que acontece? Um bom pai, ele faz o quê? Ele deixa o filho caminhar até gatinhar e cair. Quem viu o seu filho já caindo, gatinhando, se arrebentando várias vezes? Você não viu isso? E você até disse: levanta, moleque. Quem já falou para o seu filho: para de chorar, levanta e vai de novo? Você não faz isso? E eu te pergunto: você é mau? Você é bom. Deus também. Ele vai dar uns tapinhas aqui, ó. Vai, rapaz, caramba, está difícil, Deus. Continua aí, aleluia. É para crescer. É para crescer. Quanto tempo? Depende do seu amadurecimento. Você para que esse negócio de Deus está caprichando, que não tem nada a ver. Depende de quanto você amadurece. Se você amadurecer mais rápido você sai disso aí. Você já tem estrutura para coisas maiores. Diga aleluia. Você sabia que tudo na Bíblia Sagrada que é precoce, tudo que é prematuro não é bom? É mesmo, pastor? É. Vamos abrindo em Mateus capítulo 7, versículo 24. Posso continuar pregando? Então você nunca mais vai dizer: ah, por que Deus está demorando? Por que não vem? Por quê? Tem gente que precisa de mais. Quem já repetiu o ano aí Vou deixar alguém com vergonha agora. Quem já repetiu o ano na escola aí algum dia? Já repetiu? Por que você repetiu? Você não estava preparado. Você faltou à escola. Sei lá. Tinha uns que tem um atraso mesmo. Não é? Quem está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Então para uns foi rapidinho. Saiu da primeira. Já foi para a segunda. Já foi para a terceira, para a quarta, para a quinta, daqui a pouco tinha que estar a faculdade. Já passou no vestibular de primeira, toma, e tal, foi, se formou. E tem uns que estão na primeira série ainda. Então esse tempo de escola no deserto depende de pessoa para... Claro, tem gente que vai ficar mais tempo sofrendo. E tem gente que vai pegar a estrutura rapidinho e já vai sair. E de vez em quando, não fica bravo comigo não, a gente é meio cabeçudo. A gente faz que nem o povo de Israel. Por que o povo de Israel demorou tanto tempo para sair do deserto? Porque eles faziam o que mesmo? Exatamente. A murmuração demonstra que você não é maduro. Quem já conheceu criança birrenta? Já? Já viu criança birrenta? Ah, mas por quê? Ah, mas não. Você tenta agradar a criança. Não. É isso aí. Vai ficar aí. E vamos dizer que a criança ela nunca passa dessa fase. Você vai ficar bravo com ela, você vai ficar chateado com ela. Quem está entendendo? Então tudo que é precoce na Bíblia Sagrada, ou é prematuro, não dá certo. Eu costumo dizer que as pessoas falam assim: ah, o fulano enriqueceu do dia para a noite. Anota o que o pastor Mike vai escrever, vai falar para você agora. Ele vai perder tudo do dia para a noite. Não tem estrutura. Não é assim que funciona. Pois todo aquele, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Qual que é a diferença uma da outra? O tempo de construção. Tem algum construtor aqui hoje? Tem algum construtor? O que demora mais, o alicerce ou a construção em cima? O alicerce. Irmão, eu morei lá em Mauá. Eu morei em Mauá, eu e minha esposa. E pertinho do meu apartamento onde eu morava, estava sendo feita uma construção de um prédio. Meu irmão, eu escutava barulho todo dia. Que o maquinário, e era trator, e era não sei o que e tal coisa. Só que não saía do chão. Mas ficou um tempão e não saía do chão. Eu falei: mas o que está acontecendo com esse pessoal? Aí um dia eu fui ver e o pessoal disse: pastor, a fundação, o alicerce, a estrutura, a base, ela demora muito mais que a construção. Quanto maior for a construção, mais demora o quê? A base, o alicerce, muito mais demora. Então você vê que um foi rápido. Pegou e construiu sem base, sem alicerce, sem nada. Ele pegou e já construiu, beleza.
Aí o outro demorou. Se você olhar as duas casas, sem a tempestade, sem os ventos, sem o combate, elas não são iguais? São ou não são iguais? De repente até você diria, que cara mais burro. Esse cara que construiu na rocha, esse cara é idiota. Esse cara é um retardado. Aquele cara ali demorou anos para construir essa casa. Esse aqui não. Esse aqui em meses construiu. Olha aí, ó, os dois caras. Aquele cara que construiu na rocha é um idiota. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco veio a tempestade, veio o vento, veio o rio, soprou, bateu na casa, blau, caiu. A da areia foi embora. É isso, irmão. Não adianta. Você tem que esperar as etapas. Você não pode queimar etapa. Quem queima muita etapa, quem pula etapa, a pessoa que ela é muito precoce, acontece muito rápido, rápido vai embora. A pessoa não está com estrutura para enfrentar aquela batalha, aquela guerra. Por isso que Jesus foi no deserto, para enfrentar um dia a cruz. Por isso que o povo de Israel foi para o deserto, para um dia vencer os gigantes em Canaã. Por isso que José passou o deserto dele também, para um dia não matar os irmãos, mas para amadurecer. Você está passando algo porque Deus quer te dar alguma coisa grande. Abre no Salmo 92, agora no versículo 12 ao 14. Salmo 92, 12 ao 14. Mais um pouco sobre estrutura. Está gostando ou não? Mais ou menos, pastor, eu estou entendendo tudo. E é difícil de vez em quando a gente entende, né? Que tem certas coisas que a gente entende que a gente não queria entender. Mas se você vier nos meus cultos, você vai entender. Ah, você vai entender. Olha só o que está ligado a essas duas árvores. Essas duas árvores, elas estão ligadas, sabe com o quê? Com uma velhice abençoada. Com pessoas que vão ficar velhinhas, cheias de frutos e viçosas. Pessoas que vão ser brilhantes. Não vão acabar a vida delas desgraçada, derrotada. Olha só o que diz. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Sublinha esses dois que eu já vou falar. Porque os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E agora vem a velhice, ó. Na velhice, e eu quero chegar lá, e eu acredito que você também quer chegar. Na velhice ainda darão frutos, e serão viçosos e florescentes. Diga aleluia. Quem gostaria de chegar na velhice dando bastante fruto para Deus, mas muito fruto, e a pessoa está viçosa, ela não descaiu. Não vê aquela pessoa que está abatida, que a pessoa tem 60 anos, parece que tem 90. Quem quer chegar na velhice dando fruto e viçoso? Você tem que ser que nem a palmeira e o cedro do Líbano. Você sabia que a palmeira, eu acho lindo isso, a palmeira cresce 6 anos para baixo. As raízes da palmeira, ou das palmeiras, elas vão até encontrar água. E as outras raízes até encontrar pedra. Quando a raiz da palmeira encontra a pedra, ela enrola nas pedras. E quando a outra raiz ela vai na água, ela irriga. Então, se uma das raízes não encontrar as duas coisas juntas, não aparece. A palmeira só vai aparecer quando pega na rocha e pega na água. Enrolou na rocha e pegou a irrigação da água, ela começa a aparecer para cima. Aí ela cresce. Aí daqui a pouco está lá aquela palmeira bonita. Quem já viu esses países tropicais que vem aqueles furacões, aqueles tornados, joga, acaba com as casas, destrói casa, destrói carro, até as pessoas morrem. Mas o que você vê lá depois do furacão que está em pé ainda? As palmeiras. As palmeiras continuam em pé. Ela balança, arranca até algumas folhas, né? Arranca as folhas, mas ela continua em pé. Por quê? Porque ela estruturou para baixo, demorou para aparecer. Por isso que eu sempre digo, irmão, é melhor demorar um pouco mais para aparecer do que ser precoce. Você prefere curto e rápido ou longo, demorado, mas para sempre? Mas é mais difícil. Não é tão fácil. A gente está vivendo na época do fast food. Comida rápida. A gente chega assim, ó, me vê o número 5 no McDonald's. Você não fala isso? A pipoca de micro-ondas. Você já viu pipoca de micro-ondas? Põe lá 1 minuto para aquecer. Daqui a pouco você está assim na frente da pipoca. Caramba, vamos. Dá até uns tapas no micro-ondas. Tem pessoa que faz, sabe o quê? Tem pessoa que faz, a pessoa aperta lá no elevador para descer e o elevador não desce. E a gente começa a fazer assim, ó. Desce, caramba. O elevador não vai descer mais rápido. Não vai descer não.
Isso se chama que a gente está numa época que a gente quer jogar a nossa rapidez, a nossa parte precoce, a gente quer jogar para cima da Bíblia e não funciona. Com Deus, fala em voz alta comigo, tem etapa. Com Deus tem o quê? Isso, tem processo, é etapa. E se você pular qualquer etapa vai dar problema. Agora se você não pular, na velhice você vai dar fruto. Na velhice você vai ser viçoso. Você viveu tudo que você tinha que viver de acordo com a palavra. Pastor, mas o senhor esqueceu do cedro do Líbano. Volta lá no versículo 12, o cedro do Líbano. Volta, 12. E florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Outro. Cresce esse cedro do Líbano para baixo. As raízes dele são quilométricas, grossas. Quando o cedro do Líbano ele começa a aparecer na terra, o tronco dele quando aparece é desse tamanho. Então ele já cresceu, é como se fosse um iceberg. Quem é que já viu um iceberg? Você vê a pontinha do iceberg para cima, mas se você tiver a visão dele para baixo, ele é muito maior para baixo do que para cima, é ou não é? E assim é o cedro do Líbano, ele é muito maior para baixo do que para cima, mas muito mais grosso. Então se você quiser acabar com o cedro do Líbano, é motosserra, você não consegue arrancar, é muita raiz. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você. Nunca mais esqueça disso, não pule etapa. E aproveite uma coisa. Vamos finalizar lá onde a gente começou. Êxodo capítulo 13, só que agora o versículo 21. Dá um glória a Deus aí. Já vou até fechar, que se eu vou deixar isso aqui aberto, eu vou continuar pregando. É bom pregar, irmão. É maravilhoso. O Senhor ia adiante deles, lá nesse deserto. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E agora vem a grande palavra que eu queria dar para você. Lê só a primeira palavrinha comigo. Mais alto. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Deus, Ele vai estar com você sempre. Ele nunca vai tirar o sustento dele. Por mais que você passe por um deserto, uma dificuldade, uma tribulação, seja lá o que for, Deus vai estar junto com você. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque em pé em nome de Cristo. Só quem gostou da glória. Amém? Pastor, mas quando que eu vou sair? Ai, pastor, Deus está caprichando. Tem até música de louvor que canta isso, né? Não, Deus não tem esse negócio de caprichar. Ele pega e faz o negócio e pronto. Pau! Faz ou não faz? Faz. Pau! Já fez o negócio. Então Deus não está caprichando, Ele está aguardando mais em você do que nele. Porque de vez em quando a gente começa a cantar ou pensar que Deus está caprichando, a gente começa a pensar que Deus tem algumas fraquezas. Assim, meu Deus não tem fraqueza não, irmão. Ele fez e acabou, e deu, acabou, já era. Agora a gente tem que amadurecer. A gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer. Eu não sei por que Deus está falando assim conosco nesses últimos dias, mas tem coisas grandes vindo por aí. Alguma coisa boa Deus está preparando para você, você vai ser abençoado em nome de Cristo. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado a Deus por essa mensagem. Esse povo hoje precisava ouvir, ó Deus, essa palavra. E alguém está até orando agora junto comigo, dizendo: Deus, me ajuda, me ensina, Deus, eu quero amadurecer, eu quero crescer. Eu preciso crescer, Deus. Eu preciso. Eu não quero ser aquela pessoa que qualquer situação vai me dar medo. Não, Deus, eu não quero ficar com medo de nada. Eu quero chegar a um ponto que eu vou ser velho, eu vou ser viçoso e frutífero. Eu vou ser uma pessoa que eu passei por todas as etapas, eu não pulei nenhuma etapa. Eu fui crescendo. E não adianta a gente ficar ansioso com nada. Não adianta ficar ansioso, porque a ansiedade não vai acrescentar um côvado à nossa estatura ou à nossa estrutura. Não vai. Vai orando a Deus agora dizendo: Jesus, se esse deserto ele é produzido pelo Senhor, eu vou aceitar. E agora você, a partir de hoje, ore a Deus junto comigo e diga assim: Deus, eu não vou murmurar. Isso, ora agora. Principalmente você que é reclamão, reclamona, gosta de reclamar, que é uma barbaridade. Vive reclamando de tudo. Reclama porque tinha muito sol, agora choveu, reclamou da chuva. Você que é uma pessoa que reclama do marido, reclama do filho, reclama do dinheiro, reclama do salário, reclama do emprego, reclama da igreja, reclama de tudo. Não, está amarrado. Isso só demonstra a tua imaturidade. Isso só demonstra que você precisa ficar mais um tempo sofrendo. Não mostre isso para Deus. Lembra de Jesus no deserto? Não tem reclamação.
No deserto, Jesus recitava a Bíblia Sagrada. E é hora de você recitar a palavra de Deus. Se você tem que falar alguma coisa nesse deserto, você tem que falar a palavra de Deus. Se você está sendo tentado hoje pelo diabo, você tem que lutar a ele à altura, recitando a palavra de Deus. Você não encontra na Bíblia Sagrada José reclamando. Não tem reclamação de José. Tem apenas o José amadurecido. Fale para Deus agora: Deus, cuida de mim, Senhor. Isso, levante as mãos aos céus e cante desse louvor muito antigo da Igreja da Graça. Cuida de mim, Senhor. Aleluia. Sou por ti. Ouve o meu grito chamado por ti. Leva-me às águas. Leva-me às águas tranquilas. Conduz meus pastos verdejantes. Conduz meus pastos verdejantes. Contigo estarei por toda a eternidade. Contigo estarei Cante. por toda a eternidade. Cuida de mim, cante. Cuida de mim. Erga sua voz e declare: cuida, Jesus. Cuida de mim, Senhor. Cuida. Cuida. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida. Cuida de mim. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Ouve o meu grito chamando Cuida. por ti. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida. Cuida. Cuida de mim. Cuida de mim, Senhor. Cuida. Cuida. Cuida de mim. Cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti. Ouve o meu grito chamando por ti, Senhor. Senhor. Aleluia. E o cuidado de Deus é esse. Ele está cuidando da sua estrutura, da sua capacidade. Ele está cuidando de mim também. Ele sabe que eu e você, nós podemos suportar qual é a nossa estrutura. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com, olha que lindo, junto com a tentação também dará o escape para que possais suportar. Junto com essa luta vai vir o escape de Deus. E eu profetizo na sua vida, coisas grandes estão chegando. Está na hora de você assumir Canaã. Está na hora de os anjos virem e servirem você. Está na hora de você, que nem José, começar a governar. Tem coisas maiores vindo para você. E é por isso que Deus está permitindo um deserto. Porque sempre antes de uma grande bênção tem um deserto. Mas está chegando a vitória. E você diga: eu recebo. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Senhor Jesus. Amém. Quem gostou da palavra, diga amém. Pode sentar rapidinho, o pastor Michael não vai demorar agora. Glória a Deus. Dá um suspirado e diz amém, Jesus. Antes de qualquer coisa, eu queria comentar com você sobre sexta-feira. Sexta-feira, pessoal, eu vou começar um propósito aqui, que vai ser a maior campanha de cura e de libertação que você já viu no Mato Grosso do Sul. Eu fiz essa campanha, pessoal, em Porto Alegre. E essa campanha o pastor Michael fez também em Mauá. E eu fiz também em Cruzilhada do Sul. Essa campanha aqui, quando eu faço ela, acontecem coisas assim extraordinárias. Já está acontecendo bastante cura. Bastante coisa está acontecendo. Ontem mesmo eu fui no Copa Vila, acho que eu tinha que ter levado um saco junto para tanto caroço que sumiu. Mas foi bonito, ontem no Copa Vila foi lindo. E Jesus está operando. Hoje tem uma senhora também que contou o testemunho aqui. Eu achei lindo, que deu um derrame no olho dela fazendo a comida. Uma senhorinha. Deu um derrame no olho dela, ela perdeu a visão. E ela ficou cega do olho, deixa eu ver, ela estava assim, eu acho que é o direito. Ela estava sentada aqui assim, ela contando o testemunho. E aí o neto dela falou: vó, deu um derrame no seu olho, vó. E ela disse: eu não estou enxergando mais nada. Ela falou que não doeu, só sentiu um ardume. Sentiu assim que ardeu. Mas ela ficou cega, ela não enxergava. E aí ela lembrou da água, da fonte do que clama. Você vê que Deus é poderoso. E ela não ficou resistente. Nunca faça isso, não é errado você ir no médico. Mas ela ficou resistente de ir ao médico, né? A medicina. E ela disse: eu vou fazer o tratamento com a fonte do que clama. E ela